Sinners don't go to hell and saints don't go to heaven. Pecadores não vão para o inferno e santos não vão para o céu. I know that's a shocking statement for you. Eu sei que essa é uma afirmação chocante para você. But it's not like heaven or hell has to do with sinners or saints. Mas assim, o céu e o inferno não tem nada a ver com santos e pecadores. Heaven and hell has to do with faith and with unbelief. O céu e o inferno tem a ver com fé e incredulidade. Sin has never been the real O problem. pecado nunca foi o verdadeiro problema. Not since Christ died on the cross. Não desde que Cristo morreu na cruz. Since Christ died on the cross, sin has been settled. It's resolved. Desde que Cristo morreu na cruz, o pecado já foi resolvido. Paul reasons like this. Paulo, ele raciocina dessa forma. He says, we have been reconciled with God. Ele diz que nós fomos reconciliados com Deus, But not only we, mas não somente nós, the whole world. o mundo todo. Hang on. Peraí. If the whole world is in sin, Se todo mundo está no pecado, and yet the whole world has been reconciled with e God, ainda assim o mundo todo foi reconciliado com Deus, so what can then separate us from God? o que então pode nos separar de Deus? So the Bible says that God already has reconciled the world with himself through Jesus Christ. Então, se a Bíblia nos diz que Deus reconciliou o mundo consigo mesmo através de Jesus Cristo, And what has separated the world from God was sin. e aquilo que separou o mundo de Deus era o pecado, That means sin, who is the problem, has already been dealt with. isso quer dizer que o pecado, que é o problema, já foi resolvido. So if sin has separated me from God and sin has already been nailed to the cross, Então- then why can I still be separated from God? Se o pecado era o que me separava de Deus e o pecado já foi resolvido na cruz, o que ainda pode me separar de Deus? That's exactly what Paul answers in 2 Corinthians 5. Isso é exatamente aquilo que Paulo responde em 2 Coríntios 5. Look, after he says that God has reconciled the whole world with him, Depois dele dizer que Deus reconciliou o mundo todo com ele, he says like this, ele diz assim, he has given us the ministry of reconciliation. ele nos deu o ministério da reconciliação. And then he uses a very strong word. E aí ele usa uma palavra muito forte. Therefore we plead with you, Portanto, pelejamos com você. be reconciled to God. Sejam reconciliados com Deus. Listen, my friend, we constantly live as if the cross didn't do anything. Escute, nós constantemente vivemos como se a cruz não tivesse feito nada. It's funny that the cross divided history, but we still live like before the cross. E é engraçado que a cruz, ela divide a história, mas nós vivemos como se não tivesse existido a cruz. So here's what happened at the cross. Então olha o que aconteceu na cruz. I decide Eu decido to pay you 100 million. pagar os seus 100 milhões. It's paid. Está pago. What happens if you don't believe O that? que acontece se você não acredita nisso? You live like you're scared of me. Você vive com medo de mim. You live in hiding. Você vive escondido. You're afraid that if I find you, I'm going to take you to court. Você tem medo de que se eu te encontrar, eu vou te levar para o tribunal. So you are separated from the two of us, even though that I fixed the problem. Então você está separado de mim mesmo, eu já tendo resolvido esse problema. So what can separate you? The debt? O que pode então te separar? A dívida? No, because the debt has been paid. Não, porque essa dívida já foi paga. What can separate you? Your sin? O que pode te separar? O seu pecado? No, because your sin has been forgiven. Não, porque o seu pecado foi perdoado. Here's the problem. Aqui está o problema. It's first of all, we don't know and understand, Primeiro de tudo, nós não entendemos e não sabemos, and we don't believe. e nós não cremos. These are the two only problems. Esses são os dois problemas. That's why Paul says we have the ministry of reconciliation. We plead. É por isso que Paulo diz que nós temos o ministério da reconciliação, portanto pelejamos. You know, we never find anything in the New Testament that we should ask God to save people. Nós nunca achamos nada no Novo Testamento que devemos pedir para que Deus salve as pessoas. God cannot save people anymore because He's done everything. Deus não pode mais salvar ninguém porque Ele já fez tudo. Here's what you need to do. O que você precisa fazer You é... need to tell people, God fixed the problem. Will you please accept it? Você tem que falar para as pessoas, Deus já resolveu o problema, você pode aceitar isso. Your unbelief or your rejection of what happened on the cross is the only thing that separates you from God. A sua incredulidade, a sua rejeição daquilo que aconteceu na cruz é aquilo que pode separar de Deus. There is nobody who will live eternally separated from God because they've sinned. Não há ninguém que viverá eternamente separado de Deus porque pecou. When they stand before the judgment seat of God, the great white throne Quando judgment, eles estiverem diante do trono de julgamento de Deus, o julgamento do trono branco, God will never say, hey, you bad person, you sinned, go to hell. Deus nunca vai dizer, olha, você é uma pessoa ruim porque você pecou, vá para o inferno. Listen to this. Escute, God would have to apologize for Jesus for rejecting the sacrifice of his only son if he would send sinners to hell for their sins. Deus teria que se desculpar com Jesus se ele mandasse pecadores para o inferno simplesmente em função do seu pecado.
So what happens? Então o que acontece? When you stand before God, the judge of the universe, Quando você estiver diante de Deus, o juiz do universo, the question will never be your sin. a questão nunca será o seu pecado. The question will, have you been reconciled with God? Because He already did everything to be reconciled A with you. questão será, você fez tudo para se reconciliar com Cristo? Porque Ele já fez tudo para se reconciliar com você. Have you believed that the cross is enough? Você acreditou que a cruz é suficiente? See, the moment you believe that your 100 million are paid, everything is okay between us. No momento em que você acreditar que os 100 milhões foram pagos, tudo vai estar bem entre nós. Until you believe it, from my side, everything is okay too, because I've already taken care of E it. até que você acredite, tudo também está bem do meu lado, porque eu já fiz com que tudo estivesse ok. It's just you can reject it. É só que você pode rejeitar isso. If you would understand this, Se você quer entender isso. see, that's what Romans 10 tells E é us por this. isso que Romanos 10 nos diz: How can they believe if they don't hear? como crerão se não há quem pregue? How beautiful are the mountains and the feet of those who preach the good news. Quão lindos são os pés daqueles que pregam as boas novas. Therefore, faith comes by hearing, hearing by the word of Christ. Portanto, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de So Cristo. God is sending me out to tell the sinners, your sin is not the problem, your unbelief is. Então Deus me envia para falar para os pecadores: o seu pecado não é mais o problema, a sua incredulidade que é. The sin has been resolved. O seu pecado foi resolvido. I plead with you, accept it. Eu pelejo com você para que você aceite, Because your unbelief will keep you separated from God. porque a sua incredulidade vai te manter separado de Deus. Oh, the cross that has resolved it. A cruz que resolveu tudo. It's the only thing that separates you is your unbelief. Mas a única coisa que te separa é a sua incredulidade. I'll see you next time. Até o próximo vídeo.